A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Amanhã, 29 de outubro, é o Dia Mundial de Combate ao Acidente Vascular Cerebral, o AVC. Aqui em Ribeirão Preto, várias atividades aconteceram ao longo dessa semana na campanha nacional de combate ao AVC, que se encerra hoje. A mobilização é importante porque a cada 5 minutos um brasileiro morre em decorrência do AVC. São mais de 100 mil mortes por ano, segundo o Ministério da Saúde. Para discutir essa doença, que está no topo daquelas que mais causam mortes no país, o USP Analisa de hoje recebe Otávio Marques Pontes Neto, professor do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Ele também é presidente da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares e coordenador da Rede Nacional de Pesquisa em AVC. Ao lado dele, recebemos Samira Mercaldi Rafani, terapeuta ocupacional da Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Ela integra equipe multidisciplinar de atendimento aos pacientes no pós-AVC. USP Analisa. Professor Otávio, eu gostaria que o senhor me fizesse, primeiramente, mostrasse, desenhasse o cenário do AVC no Brasil. Como é que está hoje? Primeiro, inicialmente, agradeço a oportunidade de falar aqui com vocês. O acidente vascular cerebral ele é a segunda causa de morte no mundo, né? E a previsão da Organização Mundial da Saúde é que nos próximos 30 anos isso continue assim. E o AVC ele vinha sendo a primeira causa de morte no Brasil nos últimos 20 anos, né? A doença que mais matava são mais de 100 mil óbitos por ano, né? A primeira boa notícia que a gente teve esses últimos anos é que com a melhoria do atendimento ao AVC no país, houve uma redução da letalidade e ele passou a ser a segunda causa de óbito no país. Perde para só para o infarto do miocárdio, né? Em algumas regiões do país, né? Então ele está entre a primeira e a segunda causa de óbito. Que é uma outra doença vascular, né? É uma outra doença vascular, exatamente. Né? Então, assim, é uma doença que tem um impacto muito grande e um ponto fundamental é que, na verdade, o óbito é só uma parcela do problema, né? É a ponta do iceberg, porque só 10 a 15% dos pacientes com AVC evoluem para óbito no primeiro ano, mas muitos deles ficam sem sequelas. Menos de 50% conseguem voltar para o trabalho, né? Então você imagina numa família de classe média no Brasil, em que o pai e a mãe têm que trabalhar para sustentar os filhos, né? Se um sofrer um AVC, não vai conseguir voltar ao trabalho, vai ficar com sequela, e o outro vai ter que parar de trabalhar para cuidar daquela pessoa. Então, assim, o impacto socioeconômico do AVC no Brasil é enorme, né? É uma doença muito... Tem como mensurar isso, não? Tem. Para você, já existem estudos que mostram que é a doença que mais leva à incapacidade e a terceira principal causa de redução de anos de vida com qualidade no mundo, né? Que a gente chama de QALY, que é um padrão. É a terceira principal causa de incapacidade e redução de vida de anos de vida com qualidade no mundo. Então é uma doença que realmente tem um impacto dramático na nossa sociedade. Sei. Quantas pessoas morrem por ano de AVC, professor? Então, são 4. As estimativas são todas baseadas em números que a gente incompletos ainda, porque não é uma doença de notificação compulsória no país, mas a gente estima ter de 400 mil casos de AVC por ano no Brasil. Então, é a cada 2 ou 3 minutos, né? A cada 2 a 3 minutos, uma pessoa sofre de AVC. Tem AVC. Podendo vir a morrer ou não, mas uma pessoa sofre, tem AVC. Exatamente. A cada minuto, uma pessoa sofre um AVC. E são 100 mil óbitos no planeta. Então, a cada 4 minutos, uma pessoa morre com AVC no Brasil, né? Então, é uma doença que tem um impacto já muito grande no sistema único de saúde e também no sistema de saúde complementar, né? E é uma doença silenciosa, né? Porque, assim, quando a gente fala de acidente de trânsito, quando a gente fala de AIDS, que está sempre na mídia... Está sempre na mídia. E o AVC não, ele passa escondidinho ali, não tem muita... Né? Não tem muita... Não aparece muito na mídia. Então, eu diria até que é uma doença negligenciada, tá? Eu acho que a melhor palavra é essa, negligenciada, porque é uma doença que as pessoas... muita gente chama AVC de derrame, né? E eu posso até explicar depois por que isso acontece, mas a gente tem combatido esse termo derrame justamente pelo fato de que dá a impressão de que não tem o que fazer, não adianta chorar o leite
derramado, né? E na verdade a doença tem tratamento, tem prevenção, é uma doença que é possível reduzir em até 90% o risco de alguém ter um AVC com algumas medidas simples de controle de fatores de riscos, e tem tratamento. Uma vez que o AVC acontece, ela é uma emergência médica. Eu tenho poucas horas para tratar o paciente, abrir a artéria que está entupida do cérebro e salvar a vida dele. Certo. Então, assim, acho que o grande ponto precisa ser trabalhado com a população como reconhecer o AVC, como controlar os fatores de risco e com o que fazer diante de um paciente com AVC. Eu gostaria para a gente colocar um pouco a Samira na nossa conversa, eu gostaria de retomar um ponto que você falou, né, do drama que é a pessoa que sofre um AVC no pós-AVC, que aí é onde entra a Samira no tratamento e tal. O drama familiar, que é, inclusive, o impacto econômico que isso pode ter com uma pessoa que sofre AVC, que está na sua vida ativa, profissional, de repente ela precisa readaptar. E você lida com esse tipo de problema também, além de você cuidar especificamente do tratamento em si do pós-AVC, Samira? Sim, exatamente. Como eu trabalho, né, numa unidade mais aguda, a gente pega o paciente e os seus familiares no momento mais inicial, né? O AVC ele acontece de uma maneira abrupta. Então, de repente, ele estava trabalhando, estava na sua vida no dia a dia normal, ele e sua família, e de repente isso muda de um dia para a noite. Sim. Né? Então, a gente tem que trabalhar junto com a equipe multidisciplinar para minimizar as sequelas, né? Orientar essa família como manusear, como cuidar desse paciente no primeiro momento, porque ela não sabe como que isso acontece, né? Como deve ser feito da melhor maneira possível. Além de terapeuta ocupacional, tem que ser um pouco psicóloga também, né? Para saber lidar com as pessoas que tem que ter uma no equipe momento fragilizado. Isso, tem que ter uma equipe multidisciplinar, né? Trabalhando em conjunto. A gente tem psicólogas na unidade, a gente tem nutricionista, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, enfermeiros. O trabalho ele é multidisciplinar, pelo impacto mesmo que o AVC causa na vida, pelas sequelas que ficam. Elas são sequelas complexas, envolvem várias, né, disfunções de linguagem, cognitivas, motoras, né? E esse impacto na família que dá mesmo social. Então tem que ter uma abordagem multidisciplinar mesmo. E tem um acompanhamento, não? Como é que é? O atendimento é só naquele período inicial ali? O período inicial é um momento melhor para ser realizado, né? Mas o segmento mesmo, a reabilitação, ela geralmente é a longo prazo. É a longo prazo. Né? Quanto antes isso for realizado, menor a chance dele ficar com sequelas mais graves, né? Então tem que ser realizado quanto antes, mas o tratamento geralmente ele mais a longo prazo mesmo. Voltando, professor, interessante isso. O AVC, ao longo desses anos aqui no Brasil, o senhor falou que ainda é uma doença negligenciada. Quer dizer, apesar de tudo isso que já se sabe, né, apesar de toda essa rede que existe de atendimento, tudo tal, por que ela ainda é negligenciada? Por diversos fatores. Eu acho que historicamente a doença, o acidente vascular cerebral, ele veio ter tratamento, na verdade, muitos anos depois do infarto do miocárdio, né? Até pelo fato do cérebro ser um órgão mais complexo, né? E existe muita desinformação. Um ponto importante é que para tratar AVC eu preciso de uma estrutura de atendimento mais complexa do que para o infarto do miocárdio. Então, por exemplo, eu preciso de uma tomografia. Existem dois tipos de AVC, um AVC isquêmico e o hemorrágico. O AVC isquêmico ele é causado por um entupimento de uma artéria que leva sangue para o cérebro, e ele corresponde a em torno de 80% dos casos. E o hemorrágico é causado por uma ruptura de uma artéria que leva sangue para o cérebro. É o que popularmente se chama de derrame. Exatamente, daí vem o termo derrame, né? Que a gente tem combatido. Então, como 80% dos casos é causado, o problema é uma oclusão de uma artéria que leva sangue para o cérebro, um entupimento de uma artéria, o tratamento desse tipo de AVC, ele é com um remédio chamado trombolítico, que dissolve coágulo. Então a gente injeta nas primeiras 4 horas e meia do início dos sintomas, a gente injeta na veia esse remédio que vai desentupir a artéria, ele vai dissolver o coágulo e desentupir a artéria. Só que para eu saber se o AVC é isquêmico ou hemorrágico, eu preciso de uma tomografia. Então esse é o ponto fundamental. A carência de exames de neuroimagem de tomografia limita o acesso ao tratamento, e isso tem sido uma barreira para o tratamento do AVC no Brasil. Ok, eu estou aqui no USP Analisa de hoje com o professor Otávio Marques Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, e com Samira Mercaldi Rafani, terapeuta ocupacional da Unidade de Emergência do HC. Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. USP Analisa volta já.
USP Analisa está de volta. Estamos de volta com o USP Analisa, hoje discutindo o AVC. Conosco aqui no estúdio, o professor Otávio Marques Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, e Samira Mercaldi Rafani, que é terapeuta ocupacional da Unidade de Emergência e que atende as pessoas vítimas de AVC. A Samira, no bloco anterior, chamou atenção para um fato, né? Ela disse que, na maioria das vezes, o AVC é uma doença abrupta, mas ela não emite sinais de que pode estar acontecendo alguma coisa errada. As pessoas que não podem sentir isso, não? Sim. O acidente vascular cerebral ele começa geralmente de forma súbita. E os sintomas, às vezes, passam desapercebidos para a população, né? Então, são essencialmente... Só para o ouvinte entender bem, quais são os sintomas que podem indicar que a pessoa está no caminho de um AVC? Isso. São 5 sintomas importantes que sugerem um AVC. O primeiro é fraqueza ou dormência súbita de um lado do corpo. Então, um braço fraco, uma perna fraca de um mesmo lado do corpo ou a boca torta. O segundo é dificuldade súbita para falar ou para entender. A pessoa não consegue entender e não consegue falar ou não consegue falar direito, a fala está enrolada. Terceiro é perda súbita da visão em um ou ambos os olhos. Tá? Quarto, uma dificuldade de coordenação, dificuldade para andar, para deambular, ou dificuldade em coordenação, uma tontura súbita. E algumas vezes uma cefaleia intensa, súbita, explosiva, que nunca aconteceu na vida, uma cefaleia inédita. Sim. Na maioria das vezes, Ferraz, o AVC não dói. Então o paciente ele sente só uma fraqueza no lado do corpo, uma dificuldade para falar, e às vezes ele não percebe que isso é uma urgência médica, né? Então, diante de um desses sintomas, a população tem que saber que o correto é ligar para o 92, né? E pedir ajuda, e o SAMU vai no local rapidamente, eles identificam, eles têm alguns testes que eles fazem para ver se é um paciente, é uma suspeita de AVC ou não, e o paciente com suspeita de AVC vai ser encaminhado para o hospital adequado, já pré-referenciado. É verdade que 90% dos casos de AVC poderiam ter sido evitados? Com certeza. O AVC é uma doença que tem prevenção. Se eu controlar alguns fatores de risco, eu consigo reduzir dramaticamente o risco de AVC. Entre eles, a pressão arterial. Então, controle da pressão arterial, parar de fumar, controlar o colesterol, controlar a diabetes, fazer exercício regularmente, diagnosticar e tratar uma arritmia do coração que forma coágulo no coração chamado fibrilação atrial, né? E também investigação de outros fatores de risco como placas de gordura nas artérias do pescoço. Então, se uma pessoa procurar o atendimento adequadamente, procurar o atendimento médico, fazer uma prevenção dos fatores de risco, é possível reduzir em até 90% o risco de AVC ou de recorrência de um primeiro AVC. Certo. Professor Samira, eu gostaria que falasse também como é que está a qualidade de atendimento que a gente tem no Brasil hoje, depois a gente fala de Ribeirão Preto, né, das vítimas de AVC. A Samira vai comentar a nossa realidade local. Em termos de Brasil, eu assumi agora a presidência da Sociedade Brasileira de Doença Vascular e a gente teve avanços importantes nos últimos anos, né? Sobretudo em 2012, depois de muitos anos batalhando, a gente conseguiu, junto do Ministério da Saúde, a aprovação de 2 portarias super importantes para AVC, que é a portaria 664 e 665, que a primeira estabeleceu reembolso para o SUS para o tratamento trombolítico. E a segunda, ela criou a linha de cuidado ao AVC no Brasil. Essa linha de cuidado, ela estabeleceu uma remuneração específica para leitos de hospital que atendem pacientes com AVC. Então, criou as unidades de AVC, que são, a Samira vai comentar, são as principais intervenções na redução de incapacidade no paciente com AVC. Né? E agora, finalmente, internar um paciente com AVC, o hospital que interna um paciente com AVC, ele recebe a mesma remuneração que ele interna para um paciente numa unidade coronariana ou então numa terapia intensiva. Quer dizer, isso mostra, são 2 fatos que tiram aquele negligenciamento, exatamente, que minimizam o negligenciamento, você tinha falado anteriormente. Minimizam, Ferraz, apesar disso, a gente está correndo contra o tempo ainda, correndo atrás do prejuízo, né? Eu diria que para você que essa regulamentação veio décadas depois da regulamentação da unidade coronariana, né? E o tratamento trombolítico só foi, apesar de aprovado pela Anvisa em 2001, ele só foi aprovado, o reembolso pelo SUS, 17 anos depois da aprovação. Quer dizer, só em 2012, apesar de 96 nos Estados Unidos já ter sido aprovado esse tratamento. Então as coisas estão indo muito lento,
momento, mas felizmente eu acho que você tem razão, as coisas estão progredindo. A gente tem boas notícias, tanto é que está havendo redução da mortalidade da doença no Brasil. Perfeito. Samira, me fala, como é que está o atendimento, a qualidade do atendimento aqui em Ribeirão Preto e desemboca, inclusive, na criação da unidade de AVC, né, que a gente tem na UE, que foi inaugurada agora no final de outubro. Fala um pouco disso. Então, agora no dia 27 de outubro foi inaugurado, né, a unidade de AVC, e isso é um marco importante para a região, para o atendimento dos pacientes, porque ela é, né, um nível de evidência alto de recuperação, assim, um impacto grande, significativo na recuperação dos pacientes. Ela conta com uma equipe multidisciplinar que está treinada e focada, né, e atenta, interagindo constantemente, diariamente, né, e comunicando assim diariamente com esses pacientes, né, e entre nós mesmos. Então, assim, o resultado disso a gente, né, vai conseguir ver ao longo do tempo, mas nós estamos bastante satisfeitos com essa inauguração, né, a primeira da região. E acredito que o impacto, né, vai ser importante para os pacientes vitimizados. Quem está ali para atender? É uma equipe multidisciplinar composta por que especialidades? São os médicos neurologistas, né, 24 horas, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos, tem farmacêutico clínico também que dá esse suporte, né, uma equipe multiprofissional mesmo, né. Quer dizer, se eu estou em casa e tem um daqueles sintomas que o professor citou, eu acho que estou com AVC, eu vou lá na unidade de emergência e eu sou atendido, eu passo por exames para detectar isso, como é que funciona esse encaminhamento? Então, o correto é ligar para o 92, né? Tá. Não isso é um ponto importante, né? Antes, em vez de levar o paciente para o hospital mais próximo ou para algum hospital específico... Para UPA, tal, como é que faz? O correto é ligar para o 92, tá. Porque o SAMU, quando ele vai buscar o paciente no local onde ele está sendo atendido, ele sabe detectar se aquilo é um AVC ou não, ou pelo menos a suspeita de AVC, e ele já direciona o paciente para o hospital adequado, porque nem todo hospital tem protocolo de atendimento do AVC. Né? Então é importante... Aqui em Ribeirão Preto, quais que tem? Além da unidade de emergência, né, alguns hospitais privados da região, o Hospital São Lucas, por exemplo, tem um atendimento para AVC, um protocolo de atendimento para AVC, né? Acho que o Hospital São Francisco está montando um protocolo também. Então, assim, mas do ponto de vista de saúde pública, no Sistema Único de Saúde, a conduta certa não é levar o paciente para a UPA, nem levar para um outro local. Diante de uma suspeita de AVC, é ligar para o 92. Né? E o SAMU, ele é um grande avanço, talvez uma das maiores conquistas de saúde pública no Brasil, né? Uma equipe multidisciplinar, uma equipe treinada, capacitada para reconhecer em cena o AVC e encaminhar esse paciente rapidamente para um hospital de destino. E tem um componente muito importante, Ferraz, que é a pré-notificação. Quando o SAMU atende o paciente fora do domicílio, ou fora do hospital, ele já avisa a gente que o paciente com AVC vai chegar, e isso ajuda a gente a se preparar para receber o caso. Sei. E sabe que está indo, quer dizer, com a chancela do SAMU, quer dizer, não é um paciente que simplesmente vai lá e de repente não é o que ele está tendo, né? Quer dizer... O hospital, nós trabalhamos num sistema de hospital referenciados, então a porta do hospital, na verdade, é a regulação médica e o SAMU. Né? Perfeito. Vamos fazer mais um intervalo e voltamos para o terceiro bloco do USP Analisa, hoje discutindo o AVC. USP Analisa volta já. USP Analisa está de volta. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do USP Analisa de hoje, discutindo o AVC no mundo e principalmente no Brasil, aqui em Ribeirão Preto, com o professor Otávio Marques Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, e Samira Mercaldi Rafani, que é terapeuta ocupacional da Unidade de Emergência do HC. Samira, me explica uma coisa. O professor falou da importância e do procedimento que é a pessoa, quando sente que tem os sintomas do AVC, ligar para o SAMU, para o 192. Ela fica em casa esperando o SAMU chega. O SAMU chega, tudo faz, né, e encaminha para o hospital. Não se perde tempo, digamos assim, fazendo aqui o papel do advogado do diabo. Não se perde tempo, ao invés dele ir direto lá na unidade do HC, ele não ganharia tempo, digamos assim, pela importância, né, de uma urgência no atendimento?
Como o doutor Otávio comentou, a unidade de emergência ela trabalha com o serviço referenciado, não é porta aberta. Então, a via de entrada mesmo, o melhor, o mais rápido, é chamar o SAMU. Sim. Então, a pessoa tem que perceber esses sintomas e imediatamente já entrar em contato com o SAMU. Né? E o SAMU ele direciona para o serviço que está mais próximo dele, que é referência para ele. Né? E por que é tão importante o quanto antes você correr para o tratamento? O AVC é uma emergência médica. O cérebro da gente ele tem uma demanda muito grande por oxigênio e por sangue, por glicose. Então, quando uma artéria do cérebro entope, os neurônios começam a morrer muito rápido. Para você ter uma ideia, Ferraz, é em torno de 1,9 milhões de neurônios a menos a cada minuto. Caramba. Né? Então, o cérebro da gente tem 100 bilhões de neurônios, né? E quando uma região do cérebro, uma artéria é ocluída, essa região começa a morrer rapidamente. Em poucas horas, aquele tecido cerebral já morreu. E é irreversível? E aí é irreversível. Muitas vezes são sequelas que vão ficar e que vão ter que ser trabalhadas com fisioterapia, com plasticidade, né, que podem melhorar gradualmente depois, mas geralmente ficam sequelas importantes. Então, o tratamento trombolítico, que é esse tratamento que a gente usa para desentupir a artéria do cérebro, ele só pode ser administrado até 4 horas e meia depois do início dos sintomas. E quanto mais rápido eu tratar o paciente, mais cérebro eu consigo salvar e menos chance do paciente ficar com alguma incapacidade ou dependência funcional. Então, qual que é a janela, digamos assim? A janela é de 4 horas e meia. Né? Então dá tempo do SAMU ir lá em casa Então, aí é que tá. Não dá muito tempo. Por quê? Porque o ideal é que existem metas de tempos adequados. O benefício ele diminui muito rapidamente. Né? Se eu conseguir tratar o paciente nas primeiras 3 horas, a cada 7 que eu trato, 1 vai ficar sem sequelas nenhuma. Né? Se eu tratar entre 3 horas e 4 horas e meia, passa para 14 para 1. Se eu tratar na primeira hora, a cada 2 que eu trato, eu consigo deixar 1 sem sequelas. Então, realmente, o benefício ele decai muito rapidamente. E aí não é porque o paciente chegou a 1 hora no hospital que eu vou perder tempo. Eu tenho ainda 4 horas e meia, né? Claro. Eu tenho que correr. E a gente tem métodos dentro do hospital, a gente conseguiu, inclusive lá no HC, trazer esse tempo porta até o início do tratamento, a gente chama de tempo porta-agulha. A gente conseguiu reduzir isso para, em média, 30 minutos. A gente já teve casos que a gente conseguiu tratar o paciente com trombolítico com 17 minutos depois da chegada dele no hospital. Então, essas metas são monitoradas, né? E eu acho que um ponto importante que a Samira falou é que o atendimento ao AVC, ele tem que ser multidisciplinar, né? Então, essa inauguração da unidade AVC é um marco para a gente, porque a unidade AVC é a intervenção mais importante na redução de incapacidade. Trombolítico é uma coisa que é um remédio que é dado para alguns casos específicos, não é todo mundo que pode receber trombolítico, existem riscos com esse remédio também, mas a unidade AVC não, ela pode ser para todos os pacientes com AVC de uma instituição, e aí essa equipe disciplinar, trabalhando em conjunto, ela consegue prever as complicações e evitar que elas aconteçam. Por isso que o paciente com AVC, que é internado na unidade AVC, ele fica menos tempo no hospital, ele vai de alta com menos sequelas, ele tem menos complicação e menor mortalidade no hospital. Tá, rapidamente, para a gente mudar de assunto, né, já que estamos chegando perto do final do programa, eu gostaria de que vocês explicassem o seguinte: quais são as principais sequelas que o AVC deixa? Elas são apenas de motricidade, de movimento ou, por exemplo, de cérebro, de memória? Como é que funciona isso? Então, depende a área, né, onde o AVC ocorreu, depende da extensão dessa lesão. O paciente pode ficar com sequelas cognitivas, né, de linguagem, motoras, sensoriais, perceptuais. Cada uma delas isolada ou no conjunto, né? Isso pode ser no conjunto isolado, exatamente. Sei. Então, cada paciente é individual, né? A gente não consegue tratar ou prever qual sequela que vai ficar, porque depende da área que foi lesada, né? E mesmo assim, é individual isso, assim, as deficiências que ele ficam, né? A gente tem que fazer uma avaliação mesmo multidisciplinar e o tratamento ele é individualizado mesmo. Perfeito. Professor, vamos falar um pouco de pesquisa? Como é que está a academia com relação ao AVC? Então essa é uma outra boa notícia que a gente tem para dar, né, Ferraz? A gente estava falando no começo do programa que é uma doença negligenciada, eu acho que pouco a pouco isso está sendo revertido. Ano passado, aliás, há 2 anos atrás, né, junto com o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, nós criamos a Rede Nacional de Pesquisa em AVC, né, que eu tenho o prazer de coordenar aqui na USP de Ribeirão Preto, e essa rede ela foi criada para estabelecer pesquisas multicêntricas colaborativas nacionais e internacionais em AVC, né? E assim, já tivemos resultados importantes nesses 2 anos aí de funcionamento. Nós tivemos uma publicação recente do nosso grupo junto com a colaboração
colaboração internacional com o grupo da Austrália e da China e da Europa, nós publicamos um artigo na New England Journal of Medicine comparando doses diferentes de trombolítico. Metade do mundo usava a dose de 0,9 e a outra metade, o pessoal lá do Oriente, usava uma dose inferior de 0,6 miligramas. E a gente comparou essas duas doses para saber qual era a mais adequada, e os resultados saíram publicados na revista. Muito importante internacionalmente, e a gente, então assim, a pesquisa sobre AVC ela vem aumentando. Nós recentemente, no ano passado, alcançamos o marco de 2% dos manuscritos publicados em AVC no mundo são feitos no Brasil, né? Isso parece muito pouco, mas há 10 anos atrás era 0,2%. Então nós aumentamos 10 vezes a nossa participação na fatia da produção científica internacional na área de AVC. Então isso é um avanço, né? Isso é um avanço vertiginoso, eu diria, né? Então a própria Sociedade Brasileira de Doença Neurovascular e a Academia Brasileira de Neurologia estão realmente acordando para o tema, e a pesquisa multicêntrica em AVC ela tem crescido tanto da área clínica quanto na área básica, e isso é muito importante para o país, porque é uma das principais causas de morte no nosso país. A continuar nesse ritmo, daqui a 10 anos, 20% das... eu diria, tomara que seja verdade, né? Mas eu não estou tão, assim, eu acho que a gente tem que ser realista, eu acho que existem limitações importantes, e essa crise econômica dos últimos anos, sem dúvida, ela vai ter um impacto, mas eu acho que, em geral, nós estamos no caminho certo. Aqui na USP de Ribeirão Preto, existem pesquisas que estão sendo desenvolvidas nessa área? Muitas. Nós criamos aqui, na parte clínica, nós criamos aqui o primeiro fellowship em neurologia vascular, que forma neurologistas especificamente na área, em 2010, né? Nós já estamos aí no sétimo ano desse fellowship. Essas pessoas que estavam formadas, neurologistas especializados em AVC, acabaram sendo ou absorvidos pelos serviços, né? Hoje em dia nós temos aí 14 médicos assistentes da neurologia vascular, trabalhando no Hospital das Clínicas, na unidade de emergência, né? Ou então saindo daqui de Ribeirão Preto para ir assumir liderança de postos de liderança no país, em novas unidades de AVC, né? Em todo o país. Então acho que a Ribeirão Preto tem um serviço muito organizado de atendimento AVC, e sobretudo na área multidisciplinar, né? Certo. Como a Samira falou, nós temos o prazer de ter, assim, profissionais extremamente qualificados, muitos deles com mestrado e doutorado, trabalhando, atendendo pacientes na nossa unidade, e isso é um grande motivo de orgulho para a gente. Somos referência, não? Nós somos a referência regional para toda a região nordeste do estado de São Paulo, né? A principal referência aqui em Ribeirão Preto, e sem dúvida nenhuma, acho que isso leva a gente a ficar muito orgulhoso com o trabalho que está sendo feito. Só para a gente encerrar, qual que é a demanda hoje de pacientes pela unidade, por atendimento? Nós temos em Ribeirão Preto em torno de 1.800 casos de AVC por ano, e desses 600 são atendidos na unidade de emergência, né? Quer dizer, em torno de 1/3 dos casos, né? E são principalmente de toda a região. De toda a região. Tá. E aqui são principalmente aqueles mais agudos, né? É importante citar que poucos hospitais da região têm atendimento ao AVC. Então, um dos trabalhos que a gente tem feito junto com a DRS 13, né, com o pessoal, o Ronaldo Capelli, com o pessoal, é capacitar outros hospitais de outras cidades que têm tomografia, né, para que esses hospitais possam trabalhar por telemedicina junto conosco no atendimento agudo ao AVC. Perfeito. Agradeço sua participação no USP Analisa de hoje, do professor Otávio Marques Pontes Neto, do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, e de Samira Mercaldi Rafani, que é terapeuta ocupacional da Unidade de Emergência do HC, pelos esclarecimentos que prestaram aí à população a respeito dessa grave doença que ataca nós brasileiros aí, o AVC. Obrigado. Obrigado, Fernando. Um abraço. Obrigada. Você ouvinte, até a próxima. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Apresentação, Ferraz Júnior. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone.